aqui para gravar. Amém. Então vamos ler capítulo 5 de 1 Timóteo, do versículo 17 ao 25. 17 ao 25. Amém? Capítulo 1 Timóteo, capítulo 5, 17 a 25. Que diz assim: os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que, sem prevenção, guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Amém. Feche teus olhos. Vamos falar com o autor dessa escritura. Altíssimo Deus, soberano Pai, esta é a sua palavra. Estamos aqui, Senhor, lendo esse livro, mas não entendemos nem compreendemos nada, Senhor. Mas eu creio, quando tua palavra disse que a unção verdadeira seria enviada, e esta unção verdadeira nos ensinaria todas as coisas, não havendo necessidade de que ninguém nos ensinasse. Então, Senhor, a interpretação do homem não nos interessa, mas nos interessa sim a tua interpretação do Espírito Santo, porque o Senhor é quem inspirou esses autores para que eles escrevessem essas linhas. Bem como o Senhor nos prometeu que a tua unção nos guiaria em toda a verdade. Nessa noite eu peço que o Senhor venha guiar-nos, Senhor, na tua verdade, porque tua palavra é a verdade. Então, papai querido, recebe o nosso pedido nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem assentar-se. Aleluia. Irmãos, eu não compreendi muito o que está aqui, mas Deus sabe. Amém? A palavra fala acerca dos presbíteros, vários conselhos. Acerca dos presbíteros, ponto. Vários conselhos. Diz assim: os presbíteros que governam, isso é presente, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Irmão, aqui tem um porém muito interessante. Veja bem, já me indagaram muito sobre esse assunto e eu não gosto de falar sem ter a escritura, né? Sem ter a certeza, e algumas vezes eu até respondi sem compreender. Mas aqui está a confirmação. Veja bem, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. O que isso significa, irmão? E aí ele diz, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, veja bem, os presbíteros que governam bem, a estima é dupla, duplicada honra, dignos de duplicada honra. Os presbíteros. Agora, tem um diferencial ainda, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, isto está me dizendo para mim, que eu não sou muito inteligente, mas é o que está mostrando aqui a Escritura, que tem presbíteros que governam bem
e são estimados e dignos de duplicada honra, porém não falam a palavra e a não trabalham com a palavra e a doutrina. Palavra revelada, são de Deus, revelada de Deus ao homem. Doutrina, a doutrina dos apóstolos. Você entende? Aí você vai compreender o que Deus tem falado aqui todo o tempo, que existem trabalhadores, sim, ungidos por Deus, que não pregam essa palavra. Tem honra? Tem honra. Tem dom? Tem unção? Sim, mas não pregam essa palavra. Nem essa doutrina, nem trabalham com essa doutrina. Você está entendendo? É o que a palavra está dizendo aqui. Então, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Uma pessoa disse para mim, mas eu vou em tal lugar e eu faço um voto lá e eu faço qualquer coisa lá e assim por diante. Deus responde, sim, Deus responderá, porque eles têm honra. Eles são dignos de honra e eles são dignos, ou seja, e eles são ungidos de Deus também. Então você vai receber aquilo que você propôs. Por isso, você sabe o que eu estou falando. Determinadas organizações religiosas, as pessoas vão lá, fazem seus votos, seus sacrifícios e são abençoadas. Porque é assim que funciona. Você está entendendo? É assim, tem honra ali. Por causa que eles estão tirando as pessoas. Estão tirando das drogas, não é? Estão tirando do meretrício aí, estão tirando do morticídio, homicídio, assassinato, estão tirando as pessoas, né? Estão tirando, livrando das cadeias, da drogadição, estão tirando, né? Dessa coisa. Então tem honra, sim, porém não é a palavra. Aí Paulo diz, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. E é exatamente isso. Quando a gente vê essa cortina de fumaça, esse monte de dom e respostas, milagres acontecendo, a gente fica achando que aquilo é tudo. E eles têm honra. Paulo diz que é para ter honra. Sejam estimados. Presbítero. O que é um presbítero? Um trabalhador. Presbítero é um trabalhador. Está entendendo? Na organização religiosa, um presbítero, depende da organização, o presbítero está abaixo de pastor. Depende da organização, o presbítero está acima de pastor. Depende da organização, o presbítero está acima do evangelista. E assim por diante. São coisas de hierarquia religiosa. Porém, Paulo deixa bem claro, e nós vamos continuar lendo e vocês vão entender isso, que um presbítero é apenas um trabalhador. Ele é um trabalhador, está entendendo? E um trabalhador, eles têm salário, né? Eles têm salário. Veja aqueles trabalhadores que o Senhor, Jesus disse isso, né? Essa parábola, que o Senhor foi lá e chamou. Aí começou um trabalhando meio-dia, de manhã, outro meio-dia, outro já no finalzinho. E aí na hora de pagar, ele pagou todos o mesmo valor. Aqueles que começaram desde cedo reclamaram, não, mas peraí, Senhor, eu estou trabalhando desde o começo aqui, ó, e ganhei o mesmo que ele, que começou aí há pouco tempo, na hora de encerrar quase o serviço. O dono da seara decide o que ele vai dar para cada um. Ou seja, ele paga a todos da mesma maneira. E todos têm honra. Porém, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Irmãos, esses são homens que têm o anjo o assim diz o Senhor. Porque eles falam a palavra. Esses outros também têm uma parte, tem a unção, tem os milagres. Porém, eles não têm o assim diz o Senhor. Por quê? Porque o assim diz o Senhor não agrada a todos. Você está entendendo? Essa palavra, como ela é, não agrada a todos. Tem que dar uma enfeitadinha. Tem que fazer um Jesus de olho verde, pele bem clara, porque se fizer o Jesus nômade do deserto, um cabelo, parece um maluco,
do meio do deserto, que não tinha um shampoo, não tinha uma chapinha, não tinha um pente, não tinha nada. Imagina como é que era o cabelo dele, tá? Provavelmente passava algum óleo para poder, né? Gente do deserto, pele queimada do sol, de passar necessidade, dificuldade, carregando madeira, ajudando o seu pai, né? Então, em lugar de pai, José, como carpinteiro. Imagina que cidadão bem feito. Tanto que Isaías, quando viu, Isaías era um profeta, Isaías andou lá na frente do seu tempo. Isaías viu e disse: não tem aparência nem formosura, não tem nada nele que nos atraia, não tem. Até era um homem mau sobre a ótica humana. Por quê? Os sacerdotes eram bonzinhos. Escute, irmão, é a mesma coisa hoje. Os sacerdotes eram bonzinhos. Viu lá o coitadinho que passava dificuldade, passava trabalho, os romanos oprimindo a terra deles, o Pilatos, um governador terrível. E aí, o que ele fez? Vamos pegar esse aqui que é fraquinho, vamos pegar esse outro aqui, ó, coitadinho, ele é ceguinho, não pode trabalhar, vamos pegar ele e, pega uns bichinhos lá e tu te senta aqui no templo e vende umas coisinhas para te sobreviver. Eu sou sacerdote, eu sou bonzinho contigo, tá? Então eu vou te ajudar a fazer isso. Aquelas pessoas ficaram muito agradecidas àquele sacerdote que deixaram eles entrar no templo e vender suas coisinhas para sobreviver. Não é? Não é correto? Pois é. De repente chega o ajudante do carpinteiro José lá e pega uma chibata, sei lá o que for, uma vara, e corre todo mundo e derruba tudo no chão. O que é isso? Que negócio é esse que o sacerdote deixou? Que negócio é esse tu falar essa palavra contra nós? A nossa igreja é boa. Tá tudo dando bem, tá tudo dando certo. Que negócio é esse tu dizer que nós estamos errados? Você está vendo? Onde está o assim diz o Senhor? O assim diz o Senhor é a palavra de Deus e sempre virá de acordo com ele e nunca de acordo com o que o homem pensa ou espera. Você está entendendo, irmão? Você está vendo que quadro? Aí começou a falar umas palavras bonitas, o sermão da montanha, e as pessoas sentavam, iam lá no mar da Galileia, pegavam um barquinho até uma altura e falava, porque a água leva o som. Deus é tremendo, né? A água leva o som. Ele não precisava de microfone nem caixa de som. Era só subir no barquinho e até uma altura e falava com toda a multidão. Aí chegavam os auxiliares do sacerdote: ô fulano, tu era importante na nossa igreja. O que tá fazendo aí, escutando esse homem aí, ó? Quem é que estava lá contigo quando a tua mulher estava parindo lá e teve dificuldade? Quem é que te ajudou? Quem é que te ajudou lá a iniciar o teu negócio que hoje tu tem, fulano? Quem é que te ajudou? E tu tá escutando esse cara aí que nem sabemos de onde saiu, e diz ele que é filho de José. Mas nós sabemos que a Maria estava grávida quando esteve com José. Quando a Maria estava grávida dele, ela ainda não tinha casado com José. E José não tinha nem ficado com ela ainda, nem próximo dela, porque naquela época era um escândalo. E aí vocês não sabem nem de onde saiu esse aí, estão escutando ele aí. Olha, o sacerdote já mandou dizer, vocês têm que voltar para lá, porque se vocês ficarem escutando ele, vocês vão sair da nossa sociedade. Você está vendo? Que evangelho bonito é esse aí que nós estamos escutando? Que evangelho bonito é esse aí que você está ouvindo agora? Hã? Não, irmão. O verdadeiro evangelho não é assim, não. O assim diz o Senhor é doa quem doer. E sabe como é que Deus faz a limpeza? Sabe como é que Deus faz a limpeza? Começando pela minha casa. Você está entendendo? Então não é como nós fizemos. Você escuta bem. Eu tenho filhos, tenho netos. Então, o filho do outro, eu consigo falar o que ele está fazendo de errado. E acusar, fulano, isso daí não faz isso, está fazendo errado. É fácil. Mas eu olhar para o meu filho e fazer a mesma coisa, já é mais difícil. Porque tem sentimento, muito sentimento. É mais fácil você defender o teu filho
e justificar aquele ato dele, do que você defender e justificar o teu sobrinho, o primo, sei lá. Você está entendendo? Porque o teu tem uma carga emocional muito grande em cima ali, né? Aí você não consegue. Mas é fácil você apontar o outro, mas o teu você vai justificar. O outro você aponta, mas o seu você vai justificar. Correto? É bem assim, né? Meu Deus. Graças te dou, Pai, Jesus diz, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenininhos, os poucos desprezados do Senhor. Amém? Aleluia! Então, o que acontece? Se nós olharmos pela ótica natural, pelo nosso pensamento, entendimento e pelo nosso sentimento, nós vamos errar. Vamos errar sempre, irmão. Sempre estaremos fazendo a coisa errada. Quando deveria corrigir mais aquele que saiu de você, que você está entendendo? Que convive contigo, aquele é que precisa ser corrigido e acertado a vida dele. Porque o outro tem seus pais a viver a sua vida. Entende? Então deveria se tomar mais a palavra que me mantém, que me sustenta como ser humano, me trouxe à existência, do que essas anedotas que se contam por aí. Você está vendo? E para piorar ainda, quando o homem do pecado se manifestar, ele vem com sinais e prodígios. Que sinais são esses? Oh, deu um terremoto lá, deu um relâmpago lá. Não, irmão. Sinais são os mesmos sinais que ele disse, e esses sinais seguirão. Você está vendo? Está tratando de milagres de sobrenatural. Tanto que Jesus disse assim, se possível fora, até o próprio eleito seria enganado. Você está vendo como é séria a coisa? Às vezes eu me pego pensando, meu Deus, por que eu tenho falado essa palavra tão dura? E aí eu fico vendo, mas essa é a palavra. Não tem outra. Não é o meu entendimento, porque eu não sabia o que eu ia falar hoje. Nunca sei e espero nunca saber. Amém? Então, aleluia, glória a Deus. Mas essa é a palavra, irmão, a palavra não concorda comigo, ela não concorda contigo, não. Ela tem vida própria. Essa palavra não agrada a ninguém. Ela só agrada àqueles que são salvos. Aqueles que por esforço, Senhor, o que ele diz? O que a palavra diz para Pedro? E os demais? Olhou aquela multidão seguindo. Ninguém sobe para lá sem que de lá tenha vindo o Filho do Homem que de lá desceu. Ficou só os 120 ali. A multidão se foi embora. Aí eles pensaram, agora ele vai nos agradar, né? Nós ficamos, somos valorosos. Olhou, ainda tinha muita gente. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Tá de brincadeira, né? Canibalismo? Que isso? Que isso aí? Vampirismo? Que conversa é essa aí, ó? Aí ficaram os 12 ali, né? Provavelmente Pedro esperando um tapinha nas costas. Ô Pedro, obrigado por ter ficado. Ô irmão, a palavra tem vida própria, tá? Ela não precisa de você. Ela não precisa de mim. É o contrário. É o contrário. Eu é que preciso dela. Você está entendendo? Eu é que preciso dela. E aí Pedro chega lá e olhou. E vocês? E vocês por que não foram ainda? Por que vocês ainda não foram, Pedro? Está esperando o quê? Para ir embora. Irmão. Aí Pedro fez o que eu faria. Nunca ouvi uma palavra como essa. Eu nunca ouvi essa verdade. Eu nunca ouvi isso. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Ô irmão,
Não, daqui eu não saio. Aí Paulo diz assim: Senhor, faz de mim um prisioneiro teu, porque eu sou homem, passível de queda, porque o cair é do homem. Faz parte da nossa humanidade. Aí Paulo diz assim: ó, me prende em ti, faz de mim um prisioneiro teu. Porque ele tinha certeza, tanto que ele disse aqui, ó, ainda que um anjo desce do céu, ou nós mesmos pregar outro evangelho que seja anátema, é maldito. Ele conhecia a condição do homem. Ele era um homem e sabia sua posição. Mas engraçado que o evangelho de hoje te coloca aqui na terra só, né? Numa altura tão tremenda. Eu sou crente, eu sou evangélico, eu vou na igreja. Meu irmão, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Você está vendo? Isto é aquilo que Jesus disse, ó, vigiando em todo o tempo. Vigiai sem cessar. Não era fazer vigília, não é orar 3, 4, 5 horas durante o dia. Não, vigiar sem cessar é saber quem você é. É reconhecer que você depende dele, é você pegar o escudo da fé, ó, para se proteger. Você está vendo? É isso, irmão. Agora, qual é a diferença então desses presbíteros? Porque eles governam bem e são dignos de duplicada honra. Qual é a diferença? Uns trabalham na palavra e na doutrina. Palavra, revelação de Deus ao homem. Doutrina, a ação de ouvir esta palavra. Tá entendendo? Não é a doutrina do faz isso, não faz aquilo. Não. Isso são costumes. Está entendendo? A doutrina é seguir a palavra. O que diz a palavra, eu vou. Onde a palavra para, eu paro. Onde a palavra segue, eu sigo. Você está entendendo? Irmão, amém? Então, qual é a diferença entre eles, então? A diferença é que esses que trabalham na palavra e na doutrina estão preparando não evangélicos, não cristãos, não crentes, não religiosos, mas estão separando pelo assim diz o Senhor, reis e sacerdotes. Você está vendo, irmão? Ô, irmão, aquelas pessoas que morreram antes do seu tempo, que têm alguma ligação contigo, e as pessoas que vão morrer, e vão viver e vão morrer depois do seu tempo, mas que têm uma ligação contigo, elas virão a ti naquele dia. Porque você terá, você é o assim diz o Senhor. Oh, meu irmão, isto é tremendo. Aleluia. Ninguém entendeu nada quando ele disse, eu dou a chave. Ó, o que ligar na terra, ligado no céu. Desligar na terra, desligado no céu. Irmão, céu, para onde é? Isso aqui é o globo. O resto tudo é um vasto, imenso vazio. Para onde é o céu? Se você está... Diz os americanos que eles estão em cima, né? Eu não sei. Diz os canadenses que eles estão em cima. Em cima com relação ao quê? Diz o pessoal lá das Antártida, né? Eles estão embaixo. O pessoal das Malvinas estão embaixo. Da África lá estão embaixo. África Setentrional, é que chama, né? Estão embaixo. Mas, como assim? Onde é que é para cima? Onde é que é para cima? Para cima, para mim, é de qualquer ponto do planeta. Então, os japoneses, eles olham para lá e é para cima. Entende? O pessoal que está lá na Antártida, eles olham para lá e é para cima. O pessoal do sul do Brasil olha para lá e é para cima. O pessoal lá do Canadá olha para lá e é para cima. Então, céu é algo indefinido, não é verdade? Não tem uma definição. Nós somos inteligentes para entender isso, né? Não tem definição, já que a Terra é redonda. Mesmo que ela fosse quadrada, plana, como alguns estão pregando. Mas a Bíblia fala em redondo.
circunferência da terra. Isaías já falou isso, mas tudo bem. Então, para cima é onde eu posso alcançar a minha vista, onde eu estou olhando para cima com relação à lei da gravidade que me mantém na terra. Então eu olho para cima, é para cima, para baixo é para baixo, com relação ao espaço, não é? E o espaço é definido pelo giro desse globo. Tempo, espaço, tempo. Então, quando fala no céu, isso está dizendo a outra dimensão, o outro lado. Quando fala na terra, está dizendo nesta dimensão matéria. Por isso ele disse, eis que me é dado todo o poder no céu e na terra. Mas ele já tinha todo o poder, não é? Ei, Jesus, acorda aí, ó. Olha lá, temporal vai nos matar e tu dormindo aí. Para vento, para mar. Ele já tinha todo o poder. Como assim me é dado todo o poder no céu e na terra? Hã? Como assim? Irmão, este nome abriu a morada celestial para você. Quando ele disse, vou preparar-vos lugar, ele estava dizendo, você se assentará comigo no meu trono, como rei e sacerdote. Toda a família no céu, fora do tempo, outra dimensão, e na terra, toma esse nome. Então você se torna ele agora. Entende, irmão? Então você é rei e sacerdote do Altíssimo. Então você aqui tomando a palavra, você está ligando todos os teus lá atrás e lá na frente. Você os está ligando porque você tornou-se essa palavra. O assim diz o Senhor. Não era para ir na igreja, não era para orar muito, não era para isso, aquilo, outro. Para com isso! Era para você tomar sua posição. Aleluia! Então, eles trabalham, são dignos de duplicada honra também. Mas os que trabalham na palavra e na doutrina, irmão, esses não precisam você honrá-los. Não precisa, irmão. Não precisa. Paulo disse para honrar. Você tem que honrar todo servo de Deus. Mas esses, irmão, sabe o que diz lá em Hebreus 11? Sabe o que diz sobre eles? O mundo não é digno deles. São deuses andando sobre a terra. Está vendo? Porque eles são o assim diz o Senhor. E assim diz o Senhor, disse, haja separação entre a porção seca e as águas. O assim diz o Senhor, disse, haja luz. Irmão, a luz se levanta daqui e se põe aqui, mas só um pouquinho, a terra gira assim, e anda assim, e mesmo assim o sol nasce aqui e se põe ali, mas como? Quem que determinou isso? O assim diz o Senhor. A palavra. Então, se você está ouvindo esta palavra, você se torna este assim, diz o Senhor. Irmão, eu estou em desespero na minha alma agora, por falar algo tão tremendo como isso. Aleluia! Se você pudesse ver a minha alma, você ia ver que eu só não me desmancho aqui, porque ele me mantém em pé. Isso é tremendo, irmão. E tenho certeza que, meu Deus, se eu tivesse muito dinheiro, eu pagaria tudo para ouvir essa palavra. Você está entendendo? Porque esse é o maior poder colocado à disposição da raça humana. A palavra. O assim diz o Senhor. Amém. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. Vou explicar para você. Havia uma roda, e até hoje, nos dias de hoje é assim. O Neymar está aí para me ajudar. E aquela roda era movimentada por boi para poder quebrar o milho, quebrar o grão, né? Então, conforme ele ia quebrando o grão, ia soltando o grão para lá e grão para cá, né? Ia sobrar uns grãozinhos, né? Então,
aquele boi ficava ali, girando, girando, girando. Então, o que eles faziam? Não comia a produção, né? Não podia comer a produção, correto? Mas, se ele não puder comer, como é que ele vai produzir? Então, é disso que ele está falando. Você entende, irmão? Em outras palavras, se você não é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, irmão, o que você está crendo em quê, então? Em que você está acreditando? Você não está entendendo. Você não entende. Você não entende. Você está fechando a boca do boi. É disso que Paulo está falando. Não, não ligarás a boca ao boi que debulha. E mais, digno é o obreiro do seu salário. Salário vem da palavra sal. Eu gosto dessa coisa um pouquinho cultural aqui. Não que eu tenha muita cultura, mas salário. Sal era muito difícil, como o azeite de extrair, de produzir. Sal vem do mar, não é? Então, até hoje, a produção de sal exige uma cultura tremenda, grandes espaços. Imagina naquela época. Então, o sal valia mais do que ouro na sociedade que começou a se organizar. Então, eles pagavam os soldados com soldo, e o soldo era sal, salário. Daí a palavra salário. Então, digno é o obreiro, ou digno é o quem? O presbítero. O presbítero é um trabalhador, é um obreiro. Então, digno é o obreiro do seu salário, do seu pagamento. E como que ele é pago? Quem é esse que é pago? O que trabalha na palavra e na doutrina. Você está entendendo? Porque está escrito, agora eu estou falando, mas é só essa palavra? Não, Malaquias diz, a casa do tesouro, trazei a casa do tesouro. O que é o tesouro para Deus? Sua palavra, irmão. Então aquele que fala a palavra, não é a igreja. Não, irmão, casa do tesouro, uma vez um pregador falando no rádio, a casa do tesouro é a nossa sede, a nossa matriz. Não, senhor, a casa do tesouro é aquele que tem a palavra. Está entendendo, irmão? E a prova está lá no Velho Testamento também. O que tem para comer, mulher? Um lugar de fome, desespero. O que tem para comer? Não tinha nada. Olha, tem uma farinha aí, um azeite, vou fazer uma comidinha para mim, os meus aqui, vão comer e vão morrer, porque não tem mais nada. Ai, mano. Ele fez o mesmo que Abraão, a primícia. Faça e dá para mim. Tá louco esse cara, esse forasteiro aí? Tá louco se eu vou deixar de fazer para os meus filhos e dar para ele a última comida que nós temos para comer? Tá uma seca, uma fome nessa terra aí que não tem nada. Agora o cara diz que tem que dar para ele primeiro. Sai fora, cara. Foi isso que ela fez, irmão? Não. Ela viu que ali havia um sobrenatural. Ali havia o assim diz o Senhor. O que a Maria fez quando ele chegou? Ela chegou. Jesus, faltou o vinho. O que tem contigo, mulher? Que isso, mal educado? Sou tua mãe? Me respeita. Não, cara, deveria ter dito. Ali tinha o assim diz o Senhor. Voltou-se para eles. Façam tudo que ele vos disser. A tua fé agrada a Deus. E Deus irá preencher o teu vazio. Aquilo que você necessita. Sem fé é impossível agradar-lhe. Você está vendo, irmão? Então ela foi e fez como o profeta pediu. Agora tu pega aí tudo que é vasilha que tu tiver, junta, vai juntando. E pegou a vasilha dela e começou a largar o azeite. Mas ela já tinha usado o último azeite para ele. Nunca mapa. Azeite era... Imagina-se, na época dos romanos o azeite já era uma coisa cara. Você imagina há milhares de anos
atrás na época dos profetas. Fazer azeite era bem mais complicado ainda. Você está entendendo? Então, quem tinha azeite era bilionário, não era nem milionário, era bilionário, podia comprar um país com azeite. Você está entendendo? Pois aquela mulher que não tinha nada, agora ficou uma bilionária, mas ela reconheceu o assim diz o Senhor. Irmão, se você ouvisse assim diz o Senhor, se você cumprir essa palavra que você ouve, meu irmão, não tem limite para você. O que? Levantou-se o temporal, o barco vai virar? Deixa virar. O mar se colocou na tua frente, deixa te matar se ele puder. O fogo vai te queimar e aqueceram 7 vezes mais, ó. E os que foram levar eles ali, ó, já morreram. E detalhe, você vai entrar lá e amarrado, tá? Nós vamos dificultar mais a situação de vocês. Quero ver quem é que vai tirar vocês de lá. Ô, irmão. Ó, rei, se o nosso Deus quiser, se ele quiser, nos livra da tua mão. Todavia, se não for assim, não tem problema. Nós vamos ficar com o assim diz o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Eles seguraram a palavra, irmão. Isso tem poder. O sol está segurando e está provando para ti, ó. O sol está provando para ti. Quando disse haja luz, ele se colocou lá e está até hoje, ó. Ó, os continentes, pode acontecer o que for, a ciência já tem provado, pode acontecer o que for, depois que o Pangeia, tem outro nome também, mas depois que se desligou, quando ele disse haja separação entre a porção seca e as águas, aquilo se separou, nunca mais se unirá. Porque o assim diz o Senhor ordenou. É o que você está ouvindo. E isso está pregando para você essa palavra. A terra está pregando para você, a natureza está pregando para ti. Está pregando para você. Aleluia. Então, digno é o obreiro do seu salário. Isso é a ação da tua fé. Se você não haja fé, irmão, você é um... Irmão, você ser um falsário, enganar os outros, você tem lucro. Você tem lucro. Tá? Ou no mínimo satisfação pessoal. Engane os outros. Até um conselho que eu te dou. Se tu vai enganar alguém, engane os outros. Mas não engane a você mesmo. Aí você é demente. Não engane a você mesmo. Não se engane. Não, para aí. Para aí, meu irmão. Engane os outros, mas não engane a você. Só um minuto. Amém? Não aceites acusação contra presbítero. Irmão, presbítero, ungido. Davi disse, ó, não toco no ungido do Senhor. E Saul era um endemoniado. Saul era um endemoniado, ele queria matar o Davi. Tanto que Davi, quando era moço, pegava sua, dizem que é harpa, não sei se é harpa, mas tocava lá o seu instrumento e começava a louvar a Deus, adorar a Deus, e os demônios saíram de Saul. Era o único momento que Saul tinha paz. Saul era um endemoniado, apesar de ser ungido de Deus. Quem o ungiu foi Samuel. Samuel não queria ungí-lo. Mas Deus disse, vai lá, Samuel, pode ungir ele, o povo escolheu ele, pode ungir. Mas Deus tinha o seu ungido. Está vendo? Nunca é conforme você acha. É como ele quer fazer a coisa. Amém? Então, mesmo Saul sendo endemoniado, Davi nunca tocou. Um dia ele chegou numa caverna e Davi foi lá e rasgou um pedacinho da roupa dele. E aí o Saul se foi embora, estava lá embaixo, aí o Davi, ó, aqui, ó, se eu quisesse eu podia ter te matado, olha aqui, não é a tua roupa aqui, ó. E se escapou. Porque o Saul, endemoniado, queria matar Davi, mas Davi respeitava a unção. E sabe por que Saul era endemoniado? Sabe qual uma característica que Saul era endemoniado? E que os endemoniados de hoje as pessoas não reconhecem? A mesma coisa que Saul naquela época. Saul era ungido. Saul tinha dom de profecia e língua estranha. Ele estava perseguindo Davi para matá-lo. E chegou junto com os profetas, falou em línguas e profetizou. Mas, no entanto, ele queria matar o Davi.
o ungido de Deus. Você está vendo? O falso sempre quer se sobressair ao verdadeiro, porque o falso imita o verdadeiro. Uma nota falsa é mais bonita do que a verdadeira. A verdadeira é gasta, usada, mas a falsa é perfeita. Está vendo? Então Saul queria eliminar o Davi. E, amém, vejam bem, prova que ele estava endemoniado. Ele não queria deixar o trono. O homem ungido desse tempo, eles não largam o poder, eles estão morrendo, eles passam para o irmão, para o filho, eles vão passando a organização, vão passando a quem lhes agrada, a quem eles querem. Mas Deus tem os seus ungidos. Quando a obra de Deus, quem coloca é Ele. Não é o homem. Você está entendendo, irmão? A diferença? Amém? Aleluia. Então, não aceite acusação contra o presbítero. Isso significa respeite a unção. E quando um servo foi lá, sabia que Davi estava fugindo, todo aquele tempo de Saul, foi lá e matou Saul, aquele servo chegou diante de Davi, pensando que Davi ia agradecer ele. Davi matou ele. E tornou aquela terra onde Saul foi morto uma terra amaldiçoada. Ninguém planta, ninguém colhe, ninguém faz nada daquela terra lá, porque o ungido de Deus morreu aqui. Você está vendo, irmão? Respeito, você tem que respeitar os servos de Deus. Ele pode estar errado, mas e se foi Deus que colocou ele assim? Não te meta com isso. Pegue a palavra verdadeira de Deus, e fique nela. Não tente discutir, não tente argumentar. Fique você com o que você está ouvindo. O Espírito vai revelar a cada indivíduo, a um sim e a outro não. É Ele quem vai dar a revelação. Amém? Então, não aceite acusação contra presbítero. Isso ele está falando a Timóteo. Senão com 2 ou 3 testemunhas, que hajam testemunhas, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, ou seja, coloca-os como exemplo, para que também os outros tenham temor, outros o que? Outros presbíteros, outros obreiros, outros trabalhadores. Conjuro-te, exijo de ti. Exijo com veemência. Diante de Deus. Isso é diante de Deus agora. E do Senhor Jesus Cristo, o poder, a obra perfeita, Senhor Jesus Cristo, a obra de Deus perfeita. Amém? E dos anjos eleitos, anjos, aqueles que estavam na eternidade e que hoje estão diante do Senhor. Que sem prevenção, guardes estas coisas, nada fazendo por parte ou parcialidade. Guarde isso! Prevenção é uma coisa boa, irmão. Como assim sem prevenção, Paulo? Prevenção é uma projeção, é tipo uma projeção, uma programação, tipo uma manutenção preventiva, significa você arruma antes de estragar, né? Então, prevenção é uma coisa boa. Então, sem prevenção, o que isso significa, Paulo? Por que sem prevenção guardar essas coisas? Por que sem prevenção? Irmão, você é um guerreiro, todos os dias você entra em batalha. Você não sabe de onde vem. Então você nunca pode achar que você estará preparado para enfrentar a situação daquele momento, mas apenas segure a palavra. Segure a palavra, é tudo que você tem e é tudo que você precisa. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Nada fazendo por parcialidade, irmão. Por isso Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a eterna e infinita e poderosa palavra de Deus. Toda. Por isso que pegam um pedacinho, vira uma organização religiosa. O outro vai lá, pega um pedacinho daquele e faz outra organização. E vem vindo. Nós temos esse emaranhado de organização religiosa, quando Deus nunca mandou fazer organização nenhuma. Ele só veio com sua palavra aos seus filhos, os seus eleitos.
é para eles. Está vendo? Aleluia, glória a Deus, amém. A ninguém imponhas. Servo de Deus. Irmão, eu fui num culto lá, uma irmãzinha, mania, ô irmã, ora por mim, a irmãzinha chegava lá e pá, batava a mão, e pá. Meu Deus, tem coisa mal. Aí um pastor uma vez chegou na casa da minha cunhada, e uma irmã levou o pastor na casa da outra, e chegou lá, o senhor tem que orar por mim, porque eu tô assim. E aquele homem tinha visão, ele não conhecia a palavra, mas ele tinha visão de Deus. Ele disse assim, de maneira nenhuma eu vou colocar minha mão sobre a sua cabeça, sabe por quê? Porque é Deus tratando com a senhora. Deus tratando com a senhora. Eu não vou colocar minha mão aí, que aí Deus vai pegar eu também. Está vendo? Mas engraçado, passa aqui, irmão, vou fazer uma fila de oração, e ora por um, e ora por outro. Por isso que as vidas é uma desgraça. Não conseguem enxergar a verdade. Você está vendo? Isso é sério, irmão? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E as pessoas têm mania, não, vem cá que eu vou orar por ti. Não, não faça isso, irmão. Tem que ter uma unção ali. Senão vai estar passando espírito. É uma troca, uma fusão de espírito, de condenação. Está aqui, A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Irmão, não impõe a mão precipitadamente. O que isso significa, irmão? Uma vez um pregador foi chamado, profeta de Deus, William Marion Branham, foi chamado, o nenenzinho estava morrendo, e ele foi lá orar pelo nenenzinho, se compadeceu, foi lá orar, e ele chegou e já ia orar, e Deus lhe mostrou numa visão, que o casal estava em pecado, que eles precisavam se ajustar, se acertar primeiro. Você está vendo? Imagina se ele chega e... não, vou botar a mão igual. Aquele mesmo demônio teria autoridade sobre a casa dele. Você está vendo uma coisa séria? Você está vendo por que esses pregadores viram essas coisas aí? Você está vendo? Não tem nenhuma visão, mete a mão precipitadamente. Não faça isso. Espere-o assim, diz o Senhor. Espere-o assim, diz o Senhor. E o assim, diz o Senhor, está falando agora. Não bota tua mão precipitadamente. A irmã ora bastante e Deus fala com ela. Não, pode deixar que eu oro. Não, eu sou uma mulher de oração. Que isso, irmão? Eu conheço uma. Não vou nem falar aqui, porque eles vão ouvir a gravação. Mas, irmão, não faça isso. Por isso que a tua casa é essa baderna aí, Por isso que a tua casa tudo que é diabo entra no teu filho, na tua casa, entra na tua família. Você está vendo? Para com isso. Deixa o assim diz o Senhor agir. Meus familiares, eu gosto de pegar a mão, gosto de abraçá-los, porque eu os amo. Está vendo? Mas chegar impondo a mão, não, Senhor, não faça isso. Só se Deus assim permitir, se Deus te mostrar tudo bem, amém. Agora, não faça, por isso que ele diz, não faça precipitadamente. Irmão, vamos ser sinceros. Você está ouvindo a palavra de Deus, correto? Correto? Amém. Então tá. Precisava o Pedro pegar e jogar um óleozinho ungido? Precisava o Pedro botar a mão em todos os enfermos que tinham no caminho? Precisava? Não, irmão. A sombra dele curava. Porque ele era poderoso? Não, irmão. Mas ele tinha um assim, diz o Senhor. E onde está aquela palavra, está ali o grande curador. Você está ouvindo essa palavra? Você acha que Deus não está agindo agora lá? Glória a Deus. Meu irmão. Ele está mudando agora lá a situação. Ele está trabalhando. Enquanto você ouve essa palavra, a Bíblia diz assim, enquanto os apóstolos saíam pregando, cooperava com eles o Senhor, com sinais e milagres, e curando e salvando a muitos. E eles só estavam pregando a palavra. Você está entendendo? Porque essa palavra é viva. Não pense... irmão, ora por mim, porque a minha situação... Irmão, tome a sua posição como filho do Deus Altíssimo, como eleito do céu.
Você é predestinado a viver eternamente. Oh, irmão, eu não ouso e nem tenho palavras para descrever o que eu não vi. Eu só sei que eu me aproximei daquilo, eu não queria nunca mais estar aqui onde eu estou agora. Aleluia! Glória a Deus! Então essa palavra veio para isso, para chamar você. Amém? Aleluia! Aleluia! E aí ele dá um conselho para Timóteo, porque Timóteo tinha um problema no estômago, e ele ensinou Timóteo: não beba mais água só, mas use de um pouco de vinho. Ô irmão, isso aqui, conheci o irmãozinho, meu Deus, um amado irmãozinho, sabe daqueles, Beto, que tem o dom do céu. Ele pegava um violãozinho, ele não sabia tocar, ele só sabia o Lá maior, Mi menor e o Ré menor, é as notas que ele sabia. Um irmão amado, sabe? Sabe aquele irmão amado que você tem prazer de estar junto, irmão? Ele ia na minha casa e tomava um chá de cidró com um bolinho sem azeite, um pouco azeite e nem sal, só uma farinha com água praticamente, e era tão gostoso aquilo ali, estarmos juntos. Aleluia. Ele trabalhava na Ceasa e ele trazia sobras da Ceasa, sobra. Ele tinha um pedaço da fruta fora e o resto a gente comia. Mas era tão gostoso estar com ele. Como eu amava estar com aqueles irmãos. Eu amava. E alguém leu essa palavra ali. Alguém leu essa palavra aqui. Aí fui visitá-los, já estavam mais ou menos, graças a Deus. Depois de muito tempo fui visitá-los e ele, não, estou tomando aqui, ó, na refeição, um cálicezinho, porque Paulo falou para Timóteo, né? Botar um pouquinho de vinho, estou tomando um cálicezinho na refeição. Para encurtar o assunto, irmão, para encurtar o assunto. Ele tinha um filho e ele enterrou o filho dele, não faz muito tempo. O guri foi para as drogas. O outro, não sei onde é que anda, estava foragido, era traficante grande ali em Canoas. A filha, Deus teve misericórdia depois que se perdeu, lá teve um filho aí, apareceu um rapaz também, e os outros mais jovens, outros pequenos também, perdidos completamente. Irmão, se você der apenas uma fresta para Satanás entrar, não tenha dúvida que ele vai fazer o que ele veio fazer: matar, roubar e destruir. Então, uma interpretação errada dessa palavra, irmão, o diabo entra fazendo o que ele mais sabe fazer. Você está entendendo? Então, Paulo fala: não beba mais água só, mas use de um pouco de vinho. Em primeiro lugar, irmão, o vinho deles não é esse álcool terrível aí que eles botam para as pessoas viciarem. Era vinho, era uma bebida boa. Embora, de qualquer maneira, pelo mosto, embebedava. Porque Paulo fala também lá em Coríntios que é para eles, na Santa Ceia, esperar uns pelos outros e tomar um pouquinho só, né? Espera uns pelos outros, para que não fiquem uns com fome, no comer o pão e beber o vinho, e outros fiquem bêbados. Tá entendendo? Isso significa que a Santa Ceia para mim é o vinho mesmo. Tem que ser vinho mesmo. Você entende? Agora, você tomar o vinho, ele disse, agora tem outro sentido também. Eu vou ser rápido aqui, irmão, já temos 53 minutos. Não beba mais água só, mas use um pouco de vinho. Irmão, água é bom, a água te sacia, mas o vinho é remédio. O que significa? Além da tua pureza, ser forte. Você está entendendo? Além de ser verdadeiro, além de ouvir a palavra, coloque em ação. Só ouvir é só água. Mas se você botar um pouco de vinho, é a ação da palavra. Está vendo? Aleluia. Por causa do teu estômago, da digestão física normal.
e das frequentes enfermidades. Eu sempre entrei em luta, mas como assim das tuas frequentes enfermidades? Mas ele prega a palavra, como assim ele tem frequentes enfermidades? Ô irmão, Paulo expulsava demônio, a mulher veio do lado dele, e ele pregando o evangelho na cidade, e veio a mulher, ouçam esse, podem ouvir esse aí, ó. Esses homens aí são homens de Deus, escutem eles, são verdadeiros homens de Deus. O que Paulo fez? Sai dela, Satanás! Mas, no entanto, tinha um filho de Satanás que o esbofeteava diariamente. Está vendo, irmão? E Paulo se queixou. E Deus disse, Paulo, a minha graça te basta. Você está vendo, irmão? Você está sendo preparado. Paulo pregou 3 anos, 4 anos, 10 anos para viver uma eternidade como um rei e sacerdote, uma coluna do reino eterno. Ei, é só isso. Às vezes eu entro em luta e a minha esposa diz, mas, que luta terrível. Glória a Deus. É só isso. É só isso. Amém, Senhor. Amém. Está entendendo? Poderia ser pior. Eu não desistiria. Você está entendendo? Então, enquanto essa lutinha é desse tamanho, oh, glória a Deus, é desse tamanho só, amém! É só isso, Senhor, amém! Glória a Deus! Está vendo? Tome posse, irmão, como filho de Deus. Não seja essa coisa fraca. A Bíblia diz assim, ó, diga ao fraco, eu sou forte. Diga o fraco está se arrastando. O que tem que dizer? Eu sou forte. É isso que está dizendo, irmão. Está ensinando, a Bíblia está ensinando a mentir. Eu sei que eu sou fraco, não sou nada. Como assim vou dizer que eu sou forte? Irmão, o que você está ouvindo é o poder de Deus. Está vendo? Então, você pode dizer sim, que você é forte. Irmão, você pode ser, ter, fazer o que você quiser. Qualquer ser humano pode, mas você é muito mais. Sabe por quê? Porque você tem o assim diz o Senhor. Você tem a palavra. E nada, nem ninguém. Deixa se levantar, irmão. Pode deixar. Deixa se levantar. Deixa. Irmão, você vai testemunhar a queda. Porque ele disse, um fio. Eu posso arrancar um fio aqui, não vai fazer nenhuma falta. Mas ele disse assim, ai de quem tocar em um só fio da cabeça. Você está entendendo? Você entende o que é isso? Amém? Aleluia, glória a Deus, vamos correr. Amém. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Mas como assim? Timóteo pregava a palavra de salvação, a palavra de cura, e ele tinha enfermidade. Irmão, é a graça de Deus, você tem que viver aquilo ali. O profeta de Deus curou. O homem tinha, amém, a mão mirrada, como Jesus curou, né? E a mão do homem saiu assim. O outro, essa é a fundadora da Cruz Vermelha, Nightingale, eu sei que ela foi para Gales, onde ele foi orar por um rei lá, esse profeta, e a mulher estava morrendo, aí levaram ela numa maca, ela era osso e pele, Florence o nome dela, ela era osso e pele, e ela descobriu que ele estava indo lá no país de Gales, e levaram ela lá, né? E ele foi lá, e ele foi e orou por ela. Ela mandou a foto, ela é uma mulher alta, bonita, perfeita. Está vendo? Deus faz isso, irmão. Mas, no entanto, ele estava caçando e torceu o pé. E o pé dele não curou. Passou muitos dias com dor. Está vendo? Essa é a tua luta. Essa é a tua luta. Enfrente-a. Essa é a tua luta. Poderia ser pior. Poderia ser pior. Enfrente. Apenas em frente. Deixa com Deus. No momento certo, passa. No momento certo, desaparece. E esse profeta, agora já vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Ele tinha que ir num determinado lugar. E ele foi. E Deus mostrou, não pare, continue essa campanha. Mas aí, os homens que financiavam ele, porque não tinha dinheiro, era um pobre coitado.
um semi-analfabeto lá na América. E ele não tinha dinheiro. Então aqueles homens que estavam financiando ele fizeram uma campanha, anúncio, rádio, televisão não tinha muito naquela época, que era por aqui, mas ele tinha que ir por aqui. E aí ele, mas é por aqui que Deus estava dizendo, não, o senhor tem que ir por aqui, tem por aqui, já gastamos, já fizemos. E ele, são meus amigos, tem me apoiado, levar ele lá na África, são pessoas que têm me ajudado. Como é que eu vou dizer não? Vou ter que ir. Foi. Quando ele chegou em casa, uma enfermidade se apoderou do estômago dele e ele ficou muito tempo assim, até que ele reconheceu que tinha sido ele, irmão. Você tem um dom de Deus, irmão. Você tem um dom de Deus e quando Deus dá um dom é para você usar para a obra dele. Você está entendendo? Ele virá contra você. E não tem ninguém que possa impedir. O diabo, se ele te tocar, Deus tira. Mas se Deus te tocar, quem pode? Quem pode mudar? E ele ficou com aquela enfermidade até que ele reconheceu. Aí saiu de novo em campanha, e aí veio outros, eram outros homens de negócio. Não, nós fizemos uma campanha por aqui. Não, senhor. Vão vocês, eu vou por aqui. Nunca mais ele deixou de obedecer. O assim diz o Senhor. Está vendo? Aleluia. Glória a Deus. Os pecados de alguns homens são manifestos procedendo eu disse não, é antecipando, precedendo o juízo. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. E em alguns manifestam-se depois. Ou seja, o teu pecado é manifesto, alguns pecados são manifestos porque logo já vem o juízo, mas em outros, só depois. Ah, não, Deus me perdoou, irmão, eu pequei, eu falhei, eu não fiz o que Deus queria, e tá tudo bem, Deus é bonzinho, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, não é o que diz? Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus é misericordioso. Ele está dizendo que vai se manifestar depois. Amém? Assim mesmo também as boas obras são manifestas. E as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Ou seja, as boas obras se manifestam. E as obras que não são boas também não vão ficar escondidas. Nada fica escondido aos olhos do Senhor. Se você está ouvindo a palavra, Deus vai trazer à tona para que você confesse diante dele e saia limpo daquilo ali. É isso que Paulo está escrevendo aqui. Aleluia! Por que é tão difícil compreender isso? Por favor, amém? Que Deus abençoe, irmãos, cada um dos irmãos. Amém? Teriam tantos testemunhos, tanta coisa para falar, mas o tempo, infelizmente, a Terra está girando a quase 3.000 quilômetros por hora. Amém? Então isso passa muito rápido e, amém? Aleluia, o tempo passa muito ligeiro e não dá para falar muita coisa. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, ajude, continue em oração, guarde essa palavra, irmão. Se você guardar essa palavra, não tem mal contra você. Te despediu? Não tem problema. As portas se fecharam? Não tem problema. As contas aumentaram? Não tem problema. Diminuiu o teu negócio? Não tem problema. Meu Senhor. Faltou arroz? Faltou feijão? Faltou margarina? Não deu para fazer aquela viagem? O carro estragou. E daí? Você não está olhando para isso? Você está olhando para Ele. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está fortalecendo você agora aí, ó. Ele está fortalecendo você agora aí com sua palavra. Ó, Ele está fortalecendo você. Fique em paz. Sai ali para aquele portão, para aquela porta agora, como um vencedor. Te enxerga como um vencedor, irmão. Te enxerga como um vencedor, porque não há nada que possa impedir o assíduo do Senhor na sua vida. Não tem. Não tem. Simplesmente você é que tem o controle. Caneta e o papel está na tua mão para escrever a tua história. Escreva. Como é que você quer? Diz para ele. O que tu quer que eu te faça, mulher? Ele disse. O que tu quer que eu te faça, homem?
Ele diz, que eu vejo, então vê. Que eu não sou digno. Senhor, ora para minha serva. Isso aqui não é para vocês. Isso aqui é para os filhos. Não convém dar o pão dos filhos aos cachorros. Você é uma cadela, a Ciro Fenícia. Você é um cusco. Ô, irmão, você é ofensivo. Até nos dias de hoje, imagina naquele tempo. E o que ela fez? Ela sabia que estava ali o assim diz o Senhor. Ela sabia que a palavra estava ali. O que ela fez? Desceu. Teu problema está difícil? Está complicado? Desce, irmão. Eu tenho dito também, só para encerrar aqui, irmão. O tempo está me pegando aqui. Irmão, eu fiquei uma vez numa dificuldade muito grande. E vocês sabem, eu tinha meus 4 filhinhos, numa situação muito difícil. Não tinha 4, ainda eram os 3. E eu, numa situação muito complicada. E Deus sempre me guiou pela sua grande misericórdia, porque digno eu não sou. E eu não tinha trabalho, não tinha o que fazer. E estava terminando o último seguro-desemprego, as primeiras vezes que eles davam seguro-desemprego era só 3, né? Ou 2 ou 3. E estava terminando, e eu desesperado, o que eu vou fazer? 6 da manhã eu levantava, saía para a rua, fazia um valo, capinava a terra, 6 da manhã, e começava. Quando eu vi, chegou uma pessoa na minha casa, e daquela oportunidade, já me chamaram para outra. Você está vendo? Não levei currículo nenhum, não fiz ficha em lugar nenhum para me chamar naquela multinacional que me chamaram. Mas eu levantei porque eu acreditava numa palavra dizia assim, ó, Deus ajuda. Tá, você quer dormir até as 10? Você já perdeu 1/3 do dia. Se quer dormir até meio-dia, já perdeu metade do dia. Tá em luta? Acorda cedo, irmão. Acorda cedo. Deus gosta disso. E dê para Deus, Senhor, abriu meus olhos hoje. É contigo, Senhor, eu estou confiando em Ti. Irmão, eu sou a prova que Ele virá. Ele vem, irmão. Tinha uma situação de causa na justiça e eu disse para uma pessoa, meu irmão, tá difícil, e agora a pandemia, e não estão julgando, e agora foi para o tribunal, e não sei o que, e tudo que a dificuldade apareceu. Aí eu disse, acorda cedo, levanta bem cedo, 6 horas, salta da cama. Senhor, estou me levantando para Ti agora. Faz isso. Irmão, não levou muito tempo, o advogado ligou, fulano, manda a tua conta que eu estou depositando aí. A justiça já pagou. Você está entendendo, irmão? Esse é o meu Deus, essas são provas que essa palavra é viva. Amém? Aleluia. Irmão Raul, passa aqui fazer o encerramento. Deus abençoe os irmãos.